Cheguei na consulta desolada, sonho de maratona completamente deixado de lado, 3 fraturas para cuidar, mais de 4 meses sem correr. Então foi um momento super difícil na minha vida, muito delicado. Tudo que eu achava que eu tinha feito ao longo daquele tempo todo, que era a saúde, de repente talvez não fosse mais. Eu estava com uma saúde super comprometida. Então a Rafa plantou em mim a sementinha do triatlo, depois de 6 meses sem correr. Seja Care Club. Eu posso falar de uma forma mais informal, tipo assim, o médico do esporte é aquele que faz o corre. Se você é adulto e faz esporte, você precisa tanto de um médico do esporte quanto uma criança precisa de um pediatra. A Rafa chegou para colocar todo mundo na mesma página, para conversar com todos os profissionais. Então, desde nutricionista, ginecologista, fisioterapeuta, ortopedista, ela colocou todo mundo a par de tudo que tinha acontecido na minha saúde nos últimos meses e traçou um plano que envolvia então todas as áreas. É como se ela tivesse sido um pivô ali naquele momento de tudo que estava por vir, assim, de melhoria da minha saúde. Bom, conheci a Rafa então em agosto de 2022, eu estava com uma saúde super comprometida e eu nem imaginava o quanto. Daí a Rafa me trouxe um conceito de RED-S, que até então eu não sabia que existia e que é muito mais comum do que a gente imagina. Então, uma ingesta calórica muito baixa por muito tempo, fazendo um esporte de alta performance durante anos da minha vida, me fizeram então ter o diagnóstico da síndrome da deficiência energética relativa ao esporte. E a gente começou um longo período de transformação, assim. Então, os meus exames precisavam ser reajustados, as minhas vitaminas precisavam ser repostas. Eu tinha muitos outros exames para fazer, para ter certeza que eu não tinha nada mais grave, como a osteopenia, que é uma osteoporose precoce. E a Rafa me trouxe a ideia de entrar com um plano nutricional muito específico para que eu conseguisse bater ali matematicamente qual que era a disponibilidade energética que eu precisava para o meu corpo aos poucos voltar a funcionar normalmente e para que eu não estivesse propensa a ter outras lesões. A Manu passou comigo a primeira vez faz 8 meses e ela me procurou por um quadro muito comum e pouco falado ultimamente. A Manu teve um histórico de fraturas por estresse, ela tratou 2 fraturas por estresse com o nosso ortopedista, com o Bruno Rudelli, uma fratura de quadril. E aí depois dessa segunda fratura foi identificado que provavelmente tinha alguma coisa além que justificasse tantas fraturas por estresse. Ela passou comigo, eu fiz um rastreamento metabólico, conversei um pouco sobre a parte nutricional, sobre esse histórico de lesões, volume de treino, avaliei toda a parte metabólica, os exames, avaliar a parte de qualidade óssea, ciclo menstrual, tudo isso. E aí a gente fechou com a hipótese diagnóstica de RED-S. O que significa isso? É o que se chamava de tríade da mulher atleta antigamente. Então, o RED-S é a síndrome da deficiência energética relativa no esporte. Isso, de uma forma mais simples falando, é aquele indivíduo que come menos do que ele precisaria para as atividades do dia a dia. Quando isso acontece, o nosso organismo entra como se fosse em privação, num modo de pouca bateria. Então, a qualidade do osso fica ruim, favorecendo o risco de fraturas por estresse. A gente pode ter acometimento do sistema reprodutor, então a paciente pode queixar de irregularidade menstrual ou ausência de menstruação e geralmente tem uma questão alimentar por trás, que esse acaba sendo o grande pilar, né? Tudo se baseia nessa deficiência energética. O que foi feito com a Manu então foi organizar essa casa, organizar toda a parte nutricional e aí a gente entrou com a nutricionista do nosso lado para adequar essa disponibilidade energética, junto com a fisioterapia, conversando com o treinador dela, com toda essa equipe multidisciplinar junta, a gente conseguiu não só tratar o caso dela, como melhorar todos esses sintomas.
Então ela começou a responder muito melhor, responder aos treinos, responder a questão sintomática. E como naquele primeiro momento ela não estava podendo correr, eu fui introduzindo outras modalidades para ela não se descondicionar. Então ela começou a pedalar, a nadar, e aí eu trouxe ela para o mundo do triatlon, que é a minha grande paixão. Então a Rafa plantou em mim a sementinha do triatlon. Vinha a célebre frase da Rafa, que era: você vai poder fazer todos os esportes que você quiser, mas não agora. E aquilo me dava uma ansiedade muito grande, eu queria ficar boa logo, eu achava que eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance, e de fato eu tinha feito, mas não era o momento de fazer a maratona de Berlim. Então, passados 6 meses de todo esse vai e vem e dessas fraturas todas, eu voltei a correr aos pouquinhos, e a Rafa me mostrou que se eu quisesse realmente conciliar a natação que eu já estava fazendo, a bike que eu já estava fazendo, com a corrida que eu fiz a vida inteira, eu poderia talvez virar uma triatleta. O triatlon chegou na minha vida mais ou menos em novembro. Eu lembro que eu tomei a decisão e marquei uma consulta, porque eu falava, eu preciso que a Rafa dê ok e me libere para eu entrar nessa empreitada. E agora o que a gente tem é 8 meses depois, a Manu acabou de completar a primeira prova de triatlon dela. Eu fiz questão de estar junto, então fui para Santos, acompanhei ela, acompanhei desde a preparação pré até ver a linha de chegada dela, que foi a coisa mais linda, e eu acho que isso foi a prova de que a equipe multidisciplinar trabalhando junto, todo mundo integrado, falando a mesma língua, quando o paciente confia no processo, tudo dá certo. Então, é uma questão de paciência, confiança, que a gente consegue chegar onde a gente precisa da melhor forma possível. E a partir de novembro até agora, então coloquei o triatlon na minha vida, pedalar, correr, fortalecer e nadar. É zero simples, mas a Rafa faz parecer ser simples. Ela estava comigo na minha primeira prova, que foi há 2 semanas atrás, em Santos, me dando todo apoio, amarrando o meu elástico no tênis, me ensinando onde colocar o número na bike. E foi muito legal, porque eu passei então da lesão ao pódio com ela. A rotina do triatlon é zero simples, uma logística super complexa. A bike é muito difícil de encaixar na rotina, mas de alguma maneira eu já estava fazendo um pouco dos 3 e a Rafa me encorajou muito, me mostrou muito que eu poderia fazer se eu quisesse realmente me comprometer com isso. E de lá pra cá, muitos treinos, muitas horas na bike, muitos encontros felizes na Care. A Care se tornou então um lugar que eu sempre voltava, não só para fazer físio, mas também para rever os meus amigos. Aqui que eu faço muitos amigos, aqui que eu passo boa parte do meu tempo, é aqui que eu gosto de estar sábado, depois do treino longo, é sempre com eles. E aí a questão pessoal e profissional se mistura muito aqui dentro. Eu sinto que a gente está realmente formando uma grande família. Porque a Manu realmente estava precisando muito de uma nutricionista que conseguisse dar atenção para o que ela estava precisando naquele momento. Então, diagnosticada com REDS, eu precisava muito cuidar da minha alimentação. Basicamente, a dieta era o meu principal tratamento dali pra frente. Ô Rafa, olha isso! Como vocês são praticamente amigas, pode ser emocional. Falei muito, né? Pô, mas eu falei muito. Quanto tempo demorou isso? Vai rápido. A Rafa... Não.